O vampirismo e o erotismo são dois temas que estão completamente relacionados dentro da história da criação desse personagem, mas parece que cada vez mais gente vem pegando essa parte interessante do mundo dos vampiros e trazendo em cena. Então, Nosferatu, de 2025, dirigido pelo Robert Eggers, é um bom filme simplesmente porque ele entende esse conceito e aplica. Então ele transforma o clássico de 1922 agora em uma versão contemporânea que, segundo quem viu, o clássico é bem parecida. Eu não cheguei a assistir ainda, vou explicar por quê. Mas aqui nesse filme ele adiciona, né, essas camadas de sexualidade, de tesão, que foi muito importante para fazer esse filme que é o pior que eu assisti dele. Come to me. Come to me. Bom, eu sou o Thiago Pecchini, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, para fazer a primeira crítica do ano do filme Nosferatu. Lembrando que eu não gosto de chamar isso aqui de crítica, né? São as minhas percepções, o que eu senti assistindo ao filme. E esse filme foi um filme que eu senti bastante coisas, porque primeiro que eu peguei uma sessão sexta-feira à noite no interior. Aí eu disse assim, cara, as pessoas vão estar ignorando completamente o filme, assim, e só se importando com tudo ao redor, então vai ser uma falação, gritaria. Mas não, o filme foi bem, uma sessão muito tranquila, até porque, assim, o filme ele vai ficando aterrorizante, e tem um momento ali, quem assistiu o filme com certeza vai pegar essa parte, uns 30 minutos, que a tensão que ele constrói é muito boa, o Wiggers é ótimo em construir esse ambiente realmente horrorizante, assim, acho que a palavra é essa, então eu tava até meio ansioso, com medo de levar os sustos, assim, que o filme dava, então ele funciona muito nesse quesito, mas ele, pra mim, peca muito no seu tamanho, assim, em tamanho de duração mesmo. Vou te explicar por quê, agora contando um pouco mais da história do filme. O filme começa com o ponto de vista da família Hutter, com o Nicholas Hoult sendo o marido e a Lily Rose Depp sendo a esposa. É um casal interessante, mas que você percebe desde o início que existe uma desconexão entre eles no sentido sexual da coisa. É claramente assim, eles se amam, eles têm uma relação de carinho, mas ele não é um cara que tem uma presença física ou uma vontade muito louca de transar com ela. E ela tem um certo passado, que não é muito explicado no filme, o que eu gosto, com o Dr. Orlok. Eles têm uma ligação. E aí o Hunter ele vai fazer uma visita a esse cara que quer comprar uma nova mansão na cidade que eles moram. E esse cara é simplesmente um vampiro, é o Conde Drácula, por assim dizer. E é uma figura grotesca e que claramente causa muito medo no Hunter. E ele causa esses medos através dos sonhos. Então a gente não sabe direito o que acontece ali que realmente é verdade e o que é um sonho dos personagens. E eu acho que o filme brinca muito bem com tudo isso. Como eu disse, o Wiggers ele sabe construir esse ambiente de tensão muito bem. Mas chega um certo momento do filme que o filme já chegou num ponto máximo da sua tensão e aí ele sai desse monte de sentimentalidade relacionada ao medo e ao a tensão que ele carrega e parte para um lado mais racional, tentando explicar essa figura mitológica, tentando explicar o caos que ele vai causar ali para a cidade e partindo para uma espécie de filme de aventura que combate essa criatura. E aí eu achei engraçado, assim, porque eu assisti no cinema e pensei, nossa, parece um pouco que eu tô vendo um filme dos Vingadores agora, né? Porque eles vão juntando, assim, pessoas, assim, não, eu conheço um cara que vai ajudar, e aí junta um time para resolver o problema, e é tudo nessa fórmula hollywoodiana de você sempre é, tentar resolver o que tá acontecendo ao redor, sabe? E aí o filme vai por uma estranheza não tradicional dos filmes do Eggers, mas por uma estranheza de por que esse cara tá fazendo, por que esse cara que é tão bom, esse cara que dirigiu A Bruxa, que é um dos melhores filmes da década, tá construindo a história partindo para esse lado de racionalizar tudo à sua volta, de explicar e de dar um sentido a esse sentimento que é tão inexplicável, né? Eu acho que o filme ele conversa muito mais nas cenas de conexão. Então todas as cenas que o personagem do vampiro, do Conde, está em cena são as melhores
do filme, porque ele tem uma presença e ele diz muito sem dizer nada, ele significa muito, mas aí quando ele não tá em cena, o resto dos personagens verbaliza, o resto dos personagens verbaliza o tempo todo, e isso é uma questão que eu tive com o filme. E eu acho que ele é um filme que fala muito sobre sacrifício, entrega e devoção, mas não expõe tanto isso. Tem um personagem esquisitinho ali no filme que grita e que tem essa fascinação, né? É uma espécie de cachorro do conde. E aí você também quer que isso se emule de uma forma diferente na personagem da Lily Rose Depp, mas eu nunca sinto que o filme ele chega lá nessa questão da construção desses afetos para depois você ter a entrega final. Então, no momento em que o filme ele chega ali no seu ápice, chega nas suas cenas finais mesmo, assim, eu acho aquela parte muito boa, mas eu não tenho conexão o suficiente com os protagonistas para eu sentir tudo que eu poderia sentir, sabe? Eu gosto que o Nosferatu não aparece muito no filme, porque quando ele aparece é sempre pra arrepiar os cabelos, assim. Eu fiquei com muito medo, não por ele, assim, porque na questão de visual, identidade, é só um bigode, né, de diferente do original, mas em si porque toda cena que ele tem é uma cena que dá medo, tanto pela construção de som, imagens escuras, até pelos jump scares que vem na tela, que eu particularmente adoro, e eu acho que ele usa muito bem. Tem um momento que tem vários jump scares, eu não diria seguidos, mas assim, tem vários tem vários momentos que você leva susto, e aí tem uma cena que ele vai construindo um susto, assim, e aí você leva o susto com uma coisa muito boba. Então eu gosto da maneira como o diretor ele brinca com isso, e ele é um filme definitivamente assustador, e definitivamente é um filme de terror notável. Nossa, eu queria fazer um comentário também, que as atuações no filme estão estranhas, e não num sentido megalópolis da coisa, ou até mesmo em O Senhor do Norte, né, o filme dele que eu gosto muito, o mais recente fora esse, onde você tem aquela gritaria, aquela coisa corporal. Nesse filme aqui, parece que até o Nicholas Hoult, que é um ator que eu gostei muito das últimas coisas que ele tem feito, ele tá apático, né, ele faz esse bobão, mas tá um bobo foda-se, assim. O grande desafio pra mim no filme foi olhar pra todos aqueles personagens e não dizer foda-se, na verdade. E eu acho que isso é culpa da atuação, e considerando os atores envolvidos no projeto, acaba sendo então uma culpa da direção, que não soube instruir esses caras direito, que são bons atores ali. Até a Lily Rose Depp, ela se salva bem em The Idol, que é uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. Então eu fiquei desapontado com o filme, mas eu diria que ele é um filme que vale a pena ser assistido se você gosta de filmes tensos, se você gosta do estilo do diretor. Ele segue essa linha. Eu acho curioso também a forma como ele vem mudando o seu formato de filmes, fazendo esses filmes que parecem terror de grande orçamento. E eu não sei o orçamento do filme, pode ser que seja uma coca e uma coxinha, mas eu digo pela grandiosidade, sabe? Por querer parecer ser um filme grandioso, tanto pela iluminação, duração, trilha, enquanto no começo ali, né, o cara que fez A Bruxa, ele era muito mais intimista, né? E ele construía esse terror ali com aquela porra do Black Phillip, que, meu Deus do céu, não dá pra encarar aquele bode. Então era um filme muito mais simples e muito melhor, muito mais aterrorizante, né? Mas enfim, é uma coisa que o diretor tá fazendo. Eu sinto um pouquinho de preguiça, mas é uma coisa pessoal minha. E também queria fechar o vídeo falando com vocês por que que eu não por que que eu não assisti o original. Eu quero muito ver o original, muito mesmo. Eu também quero ver muito a versão de 79 do filme do Herzog, mas o meu problema é que como eu não vi recente, eu não queria ter a comparação dos dois filmes, sabe? Porque eu acho que as obras são diferentes, inclusive acho que é uma crítica injusta quando se fala que esse filme é igual ao original. Acho que é impossível ser igual, porque o original é mudo, porque o original tem 1 hora a menos de duração, então não é igual, não é o mesmo filme, sabe? E até se fosse um ângulo de câmera diferente, uma interpretação de um personagem diferente, já faria o filme todo mudar.
sabe? E eu sou a favor de remakes, assim, não pra modernizar o filme, mas pra ver a visão que outra pessoa tem de uma obra que ela curta, assim. Então eu agora sim estarei maratonando os outros filmes de Nosferatu, mas eu não vi, tá? Então não tive muita coisa de comparação nesse vídeo aqui, até porque eu acho que não cabe, e eu sei que se eu tivesse visto, sei lá, 3 dias antes de ver Nosferatu, eu estaria no cinema só pensando no filme de 22 e não ia curtir a experiência que eu tava tendo ali naquele momento.